que Ele disse ao seu estilo de vida, mas é assumir um estilo de vida segundo aquilo que Ele disse. É totalmente diferente. É você enquadrar o seu estilo de vida segundo aquilo que Ele disse. Ou seja, quando nós, ontem eu profetizei sobre a vida de 3 jovens aqui. Quando nós lemos as Escrituras, os oráculos santos de Deus, buscando algo para nos alimentar, não é verdade? Não é, irmãos? Não é? A gente busca algo ali e tal. O judeu, quando ele lê a Escritura, o judeu até os 12 anos de idade, que é os talmidim, né, os discípulos, eles decoram o Pentateuco todo. Quando eles leem as Escrituras, ou quando eles meditam nas Escrituras, eles não pegam as Escrituras para lerem as Escrituras, eles pegam as Escrituras para que as Escrituras os leiam. Será que aquilo que eu estou vivendo está de acordo com esse livro? Entendeu? Entendeu, irmãos? Irmãos, todo mundo veio aqui e trouxe mocotó. Você acha que eu ia vir falar de ABC para você hoje? Pelo amor de Deus, né, irmão? A galera veio aqui e atropelou a gente. Tá doido? Rebentaram com a gente, irmãos. Rolo compressor. E o pior é que a gente pagou almoço, janta, passagem, ainda deu uma oferta de voluntária de amor para os caras ir embora para casa. Poucos entenderam isso. Poucos entenderam essa parte. Irmãos, nós precisamos, como diz o Júnior, né? No adequar, Júnior Peixeirense, precisamos nos adequar, irmãos, aquilo que Ele disse. Por favor, tenha essa consciência. Ei, se nós queremos ser a igreja que vai fazer a diferença, nós precisamos disso. Amém? Amém? Se nós queremos ser a igreja bonitinha de domingo à noite, aí, irmãos, é só colocar a melhor roupa, passar o batom melhor que você tem, as irmãs, né? Isso aí, fazer chapinha e orar para não chover, sair de casa, se assentar, 3 hinos, 2 hinos lentinho, ou 2 hinos rapidinho, 3 hinos lentinho, né? Senta, ouve o pastor falar 25 minutos, entrega a oferta, né, para ficar jóia. Não, eu entrego, eu sou fiel. E aí vai embora, mas nada muda. Entendeu? Nada muda. Nós precisamos entender que o que Deus quer fazer nesses dias, preste atenção, nós precisamos entender que o que Deus quer fazer nesses dias, Ele quer provocar uma colisão no mundo do Espírito, aonde já não é mais sobre aquilo que você pensa que é correto, mas sobre aquilo que Ele diz que é correto. É verdade. O que a gente pensa, irmãos, Deus não está nem aí porque a gente pensa. Ele já disse o que Ele pensa. A palavra de Deus diz em Jeremias 29:11, diz assim: olha, pois eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. É eu que tenho pensamento sobre vós. Aí ele diz o seguinte: pensamento de paz e não de guerra. Olha só, por que a gente vive em guerra, irmãos? Porque nós não estamos caminhando segundo aquilo que Ele pensou para nós. Pega aí, pelo amor de Deus. Nós estamos caminhando segundo aquilo que Ele não pensou para nós. Porque se a gente estivesse caminhando naquilo que Ele pensou para nós, os nossos caminhos seriam de paz, mesmo em meio à guerra. Pensa, irmãos, a Bíblia diz que Ele tem planos para nós. Cara, você já pensou nisso? Irmãos, você já pensou isso? Já pensou isso? Tá lá Luciano vai fazer 40 anos. Já passou, né, Luciano? Não? Esse ano faz 40. Rapaz, Jesus está presente. Cuidado. Luciano vai passar esse ano de 40 anos. Não deixa mentir com ele, não, Senhor. Vai ministrar ao meu máximo. Imagine se o Luciano diz não para aquilo que Deus já disse sim. Entendeu, irmãos? Você entendeu?
A maioria dos problemas que nós vivemos não é culpa de Deus. É Deus. Efésios capítulo 1 diz que o Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A gente vive pedindo para Deus abençoar o nosso caminho quando a gente poderia andar no dele, sabe? Né? E aí a gente anda naquilo que a gente cria, os nossos próprios caminhos. Dá errado e a gente ainda atribui a culpa a Deus. Eu sei os planos que eu tenho para vós, planos de paz, não de guerra, planos para lhe dar um futuro e lhe fazer prosperar. Irmãos, para dar um futuro. Você imagina isso? Se a gente se encaixa, se a gente se alinha no plano de Deus, nosso futuro está garantido. Poucos amém, né, irmãos? Porque o nosso desafio não é entender que Ele tem um plano, o nosso desafio é se adequar ao plano. Amém. Entender isso talvez a gente já entendeu, mas eu vou usar as palavras do Dinho aqui, coloquei até na internet hoje. A gente pode até demorar para entender, irmãos, a gente só não pode demorar para obedecer. Pelo amor de Deus, depois que você entender, obedece logo. Sabia, irmãos? A gente fica se batendo. E a gente fica se batendo de bobeira. De bobeira, irmãos. De coração. Deixa eu fill you in. Vou preencher aqui as lacunas para você que não veio esses dias. Nossa, essa água tá gelada. Na primeira sessão aqui foi na quinta-feira. O irmão, o profeta Nilson Júnior, ele falou sobre uma convergência geracional, sobre os pais dessa geração comunicar aos filhos o que eles receberam da parte do Senhor e liberar os filhos para cumprir o propósito determinado por Deus. Nesse primeiro dia ele disse que parece que tudo está um caos, mas quando um filho nasce, ele determina épocas e tempos, e a partir disso nós podemos esquecer as frustrações do passado e celebrar a esperança que nasceu. Esse foi o primeiro dia, foi profundo, irmãos. Deus deu a leitura para ele dessa cidade. Tinha aqui mais de 20 pastores, e ele falou sobre a comunhão entre os pastores, como estava, falou dos muros que estavam sendo caídos e assim por diante. No segundo dia ele veio maciozinho. Não é verdade? Primeiro dia ele parecia um leão, irmão. Segundo dia eu nunca vi ele igual um cordeirinho. Eu vou colocar ele chorando na internet, ele vai ficar doido comigo e eu vou fazer isso. E o pior é que nós vamos ver ele de novo ainda, né? Mas se for apanhar, já apanha de uma vez, né? Outro dia ele veio mansinho, irmãos. Sentou ali inquieto, foi no banheiro. E aí ele ficou ouvindo louvor. E tudo que o irmão do louvor ministrava, ele pregou. E aí nesse segundo dia, ele falou sobre a necessidade de nós estarmos com ele, chamarmos ele para um café, chamarmos ele para um tempo de intimidade, coisas, rudimentos da fé, irmãos, para a gente ter uma vida de oração sincera, para a gente ter uma vida de intimidade sincera. Ele falou que esse caminho é o caminho que vai nos levar à maturidade. Lembra disso? E uma vez que a gente se torna maduro, a gente também agora se torna a resposta. A gente diz sim ao chamado de Deus. Não foi isso que ele falou, irmãos? Estava maciozinho, arrebentando com a gente, chorando, deitou aqui. Aí ontem veio um menino de 33 anos. Ninguém dá nada para os meninos de hoje em dia, né? Cuidado. Cuidado, que os meninos gordinhos, irmão, estão jogando na ponta direita. Gordinho, pastor Dão, querido, um amigo precioso. 33 anos. Eu nunca ouvi
eu nunca ouvi, e eu vou disponibilizar essas mensagens na internet, alguém falar sobre sacerdócio igual ele falou. Eu nunca ouvi. Alguém já ouviu? Ele, em revelação, começou em Apocalipse, foi até Gênesis, depois voltou até Mateus e foi generoso, parou ali, porque ele poderia acabar de novo em Apocalipse. E arrebentou conosco. Falou sobre o ministério precursor, sobre a ignição, sobre o start que a gente pode ser. Que Deus, quando Ele quer fazer coisas globais, Ele começa com starts locais. Ele começa com aqueles que ninguém dá nada, é com os Joãozinho, com as Mariazinhas. Porque Deus, Ele tem essa mania que parece ser diferente, que Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele usa as coisas que não são para confundir as que são, porque Ele é Deus. Ele toma decisão sem fazer reunião, Ele é Deus. Ele vem como Ele quer, irmãos. Ele opera da maneira dele. Por isso, por favor, tire os seus estereotipos da sua cabeça. Talvez você está olhando e fala: esse é o pastor da igreja, é de camiseta hoje. É camiseta, eu não usei a semana toda. Eu falei: vou usar no último dia. Eu tenho bons formatos. E é preto, deixa a gente até mais magrinho, né? Glória! Meu irmão que deu glória. Irmãos, veja bem, queridos, nós precisamos entender isso. Olha só, nós precisamos entender isso. Que Deus, Ele está dando um start. Deus, Ele está dando um start. Deus, Ele está dando um start. Deus falou muito com a minha casa nesses dias. O Dan não conhece a minha casa, onde Ele puxou minha filha. E a gente chegou em casa, meditamos sobre essa palavra, conferimos. É isso que você precisa fazer. Vai para a tua casa. Não foi isso que Nilson falou? Do peixeirês dele, se debruça nas escrituras. Confere tudo, seja bereano. Bereano não confere porque é desconfiado, confere porque ama as escrituras. Abre todas elas e fala: Senhor, é isso mesmo que o Senhor tem para mim? É isso que o Senhor quer para a minha vida? Nós paramos em casa e eu falei: Fernanda, nós temos uma Rebeca. Nós esquecemos que Rebeca é a escolhida. Só que a gente achava que só tinha uma Esther. Nós temos duas. E a minha filha tem dupla cidadania. Ela é americana. E a gente, ó, pá. Entendeu, irmãos? Então ontem foi falado sobre isso. Nós ouvimos a necessidade. Nós temos precursores, sacerdotes alinhados, que trabalham segundo a liturgia do céu. Quem sabia que o céu tem uma liturgia? Tem, irmãos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Irmãos, eu sou um jovem de 36 anos. Esse ano eu faço 37. Eu pensei que ia fazer 38. Graças a Deus que é 37. E eu não sou menino. Hoje, quando eu estava orando ao Senhor, logo cedo, eu acordei pela manhã. Eu fiz exatamente aquilo que eu ouvi, caminhei sobre parte da palavra, abri as escrituras. Depois eu acordei o Cleberson. Ele fala que ele acordou antes, mas não colou não. Nós acordamos e aí a gente caminhou um tempo em oração, em lágrimas, intercessão. E o Senhor falou comigo: olha, veja como está acontecendo essa conferência. O primeiro dia, sacudi as águas. O segundo dia, a gente veio para aquele refrigério. O terceiro dia, sacudi. Agora você vai vir fechar a conta com aquele refrigério de novo. Para os irmãos ficar tranquilos. E hoje eu quero falar, irmãos, finalizando a última sessão dessa conferência. Está acabando Inconformados. Só o ano que vem agora, irmãos. Só o ano que vem. Olha, de Lambuja vai ter mais uma conferência esse ano, que é a conferência de ativação ministerial, que é Ativadores, onde a gente separa ministros, pastores, diáconos para trabalhar no ministério. Todo pastor precisa ser um diácono primeiro, precisa aprender a servir, porque Jesus, que foi o bom pastor, ele aprendeu a servir. Então, queridos, preste atenção. Eu quero encerrar debaixo de uma autorização do Espírito, falando sobre a única forma que nós vamos marcar uma geração.
E a forma que nós vamos marcar uma geração, a única forma que nós vamos marcar uma geração é nos tornando semelhante a Cristo Jesus. Amém. Ninguém vai marcar uma geração se não for semelhante a Cristo Jesus. Ninguém vai conseguir tocar povos, nações, raças. Ninguém vai conseguir entrar em lugares para falar de Jesus sem se parecer com Jesus. Ninguém vai conseguir entrar em lugares para falar de Jesus sem se parecer com Jesus. Eu não estou dizendo que você precisa ser perfeito como Jesus é, mas eu estou dizendo que você precisa caminhar para este caminho. Você precisa sendo aperfeiçoado dia após dia, até que chega um dia onde esse corpo corruptível será totalmente revestido com toda a incorruptibilidade. Então já você não será visto como você é, e nem conhecerá Ele da forma pela qual você conhece, como reflexo, mas agora você vai vê-lo face a face. E a ideia do Pai é que quando você faça isso, que você veja, preste atenção em mim, irmãos. A ideia é que quando você veja Cristo face a face, que você veja muito daquilo que Ele é em você. Essa é a ideia do Pai. Se você nunca tinha ouvido isso, irmãos, ouça isso e leve isso muito a sério. Pastor, por que você faz essa afirmação tão categórica? Pastor, por que você faz essa afirmação que nós precisamos ser semelhante a Cristo? Porque esse é o propósito eterno de Deus para todos nós. Amém. E hoje, irmãos, não deu para mim fazer uma mensagem com 3 pontos, porque o que Deus me fez foi pegar tudo e sintetizar o que a gente vai falar e liberar vocês para viverem algo. Porque nós não podemos ser só espectadores mais. Foi o que eu orei sobre os meninos, foi o que eu orei sobre os profetas, sobre os escribas aqui, sobre aqueles que vão ser mestres, aqueles que estavam olhando o Dan pregar e falaram assim: nossa, pastor, cara, como é que esse cara aprendeu tudo isso? E a gente dizendo: está disponível para você. Então a gente precisa sair daqui hoje não mais com uma mensagem que a gente diga uau, mas com uma mensagem que nos empurre para um lugar onde a gente tome uma atitude. É onde a gente diga: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Se você não está disposto, irmão, pede para ir no banheiro devagarzinho, porque é isso que a gente vai falar aqui nessa noite. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Tomara que não fique sem voz. Quatro, 13. Depois você conseguir ler todo o capítulo 4. E é interessante, capítulo 4, a partir do versículo 11, ele fala sobre os 5 ministérios. Quem aqui já ouviu falar sobre os 5 ministérios? Levante a mão. Gente, você tinha que bater uma foto. Vou repetir. Quem aqui já ouviu falar sobre os 5 ministérios? Levante a mão. Irmãos, 70% da igreja não sabe o que é os 5 ministérios. 5 ministérios é aquilo que Jesus determinou para a sua igreja, para edificá-la. Ele disse: olha, eu mesmo designei ou dei uns apóstolos, outros a profetas, outros a evangelistas, pastores e mestres, com o intuito de edificar o corpo. E aí a gente vai ler esse texto agora, Efésios 13, que é a continuação disso que eu li. Até que todos, até que quantos? Até que quantos? Até que quantos? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo Yeshua, o Messias. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? Eu preciso que todos vocês tenham o mesmo entendimento de fé, que a fé de vocês seja unissonora, que todos vocês tenham uma harmonia de fé, que todos tenham o mesmo entendimento, ainda que um ministre sobre todos, aquele que recebe também tem carga para ministrar sobre todos.
Ninguém fala amém. Porque nós somos uma nação, talvez uma igreja de um pouco mais de 100 anos, acostumada a ir para a igreja só para receber. Hoje eu quero encorajar os irmãos, e a encorajamento das escrituras é chamado de exortação. Existia um homem cujo nome era José, ou mais conhecido como Barnabé, cujo nome dele era exortador. Aquele que foi até Paulo e disse: Paulo, vamos Paulo, vamos Paulo, vamos Paulo, as nações te esperam. Deixa eu dizer para você uma coisa: nós precisamos alcançar essa estatura em Cristo no que diz respeito à fé. Nós precisamos conhecer a Jesus, irmãos, porque o que Paulo diz, olha, os 5 ministérios, quando eles fluírem entre vós, eles vão fluir para edificar, até que todos alcancem o conhecimento daquele que é o cabeça. Então, quando o profeta fala, ele não fala para ganhar uma oferta, ele não revela para dizer que ele tem o espírito de revelamento. Ele revela para gerar uma edificação plena no corpo. Quando o apóstolo ele é enviado, quando o apóstolo ele vai abrir frentes, ele não abre frentes porque ele é maior do que os outros, ele abre frente para que o corpo seja edificado. Quando o evangelista arrebanha as multidões, ele arrebanha as multidões e ele traz para dentro para que esse corpo seja edificado. É por isso que não existe, irmãos. Você vai em qual lugar? Eu vou na igreja do pastor Muniz. Cala a boca, irmãos, não é isso não. Deus deu o pastor à igreja e não a igreja ao pastor. Deus deu o apóstolo ao corpo e não o corpo ao apóstolo. O corpo já tem um dono, irmãos. A única coisa que está pronta no corpo é o cabeça. O resto está tudo em desenvolvimento. O cabeça está pronto, ele é perfeito, ele é pleno. O restante do corpo está sendo aperfeiçoado até que todos cheguemos. Você entende isso, irmãos? Você entende isso? Já chegamos ao quê? A homem perfeito entre 2 vírgulas. E aí é teleio, não é ruio, ou seja, um homem pleno, maduro, assim como o ruio. Um filho completo. Você vai ver na King James original, a versão dela original em inglês está dizendo assim: um filho finished, acabado, pronto. Um filho que completou o processo. E como que se completa o processo? Está em meio 2 vírgulas, porque está explicando o que vem depois. Diz assim: ele completa o processo quando ele alcança a medida da estatura plena ou completa do Filho de Deus, Cristo Jesus. Esse é o plano que Deus tem para nós, irmãos. E eu não estou dizendo isso para te desencorajar, pelo contrário, eu estou dizendo isso para te encorajar a olhar para o irmão mais velho e dizer verdadeiramente: eu quero ser como tu. Eu não sei se você teve irmão mais velho, mas todos os irmãos mais velhos às vezes são espelhados como uma sombra, irmãos, daquilo que acontece nas regiões celestiais. Eu não tive irmão mais velho, então olhar para o meu primo Dedé. Cadê Dedé? Dedé está lá. Eu tenho um primo Dedé, tenho 1,92 m. E eu olhava para ele e eu falava: eu quero ser igual a Dedé. No mundo do Espírito, no plano, no propósito eterno de Deus, ou pelo menos aquilo que a gente deveria focar, sintetizando todas as outras coisas, nós deveríamos olhar para Cristo e dizer: Senhor, eu preciso ser como o Senhor. Eu preciso me parecer contigo. Eu quero ter o seu cheiro. O que fala, irmãos? O que significa quando diz que ele é lírio dos vales, que ele é rosa de Saron? Você precisa olhar para isso e não ler e dar
achar que isso é uma coisa mística no mundo do Espírito, mas isso é uma realidade que talvez seja tangível para as pessoas. Irmãos, nós ouvimos aqui tanto sobre o sacerdócio ontem, a forma correta de ser sacerdócio. Nós ouvimos aqui do Nilson que a gente deve construir coisas com o material correto e com as medidas exatas. E deixa eu dizer para você, tudo isso se converge em Cristo, porque Cristo é o sacerdote dos sacerdotes. Ele foi colocado sobre o sumo sacerdote e perpetuado neste lugar, e até hoje ele ministra diante de Deus continuamente a destra do Deus Pai, por mim e por você. Ele é o exemplo de sacerdote. Você pode vir aqui ouvir uma mensagem expositiva que expõe muitas coisas, mas eu quero simplificar. Cristo é esse sacerdote que o Dan falou ontem. Se você não entendeu nada, entenda isso. Olha para Jesus e você vai ser o melhor sacerdote. É isso que nós precisamos. Romanos 8,34 diz: pois Cristo é quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à destra de Deus e também exerce sacerdócio intercedendo por nós. Se Ele intercede, eu intercedo. Se Ele faz, eu tenho que fazer. Qual é a medida? Qual é o material exato? Qual é a medida perfeita? Abre aí Colossenses, vem em mim. Irmãos, um dia que eu começar a pregar Colossenses aqui, não tem que fazer estudo, Dona Bernadette. Dona Bernadette é a maior encorajadora que eu tenho dos estudos aqui. Ela mandou um áudio para mim esses dias. Vocês não conhecem ela, só eu conheço, né? Para não ficar com vergonha, né, irmãos? Mandou um áudio: ô pastor, carioca não é fala assim não, né? A gente é paz, pastor. A gente carioca, não vascaíno, irmãos, calma. Ei, o Vasco não tá ganhando nem no Paro Ímpar, mas... Então, irmãos, vamos parar que senão vai acabar aqui o Rio. Apesar que eu sou corintiano, o Corinthians meteu bronca hoje. Eu nem assisti. Olha só, queridos, Nilson falou sobre construir com o material correto e com as medidas exatas. E isso também fala acerca de Cristo, porque Ele é a medida, Ele é o material correto, é a medida perfeita de Deus para todas as coisas. Colossenses 1, 16 e 17 diz assim as Escrituras: porque nele foram criadas todas as coisas, as que há nos céus e as que há na terra, as visíveis, mas também as invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas. E tem mais: todas as coisas subsistem por meio dele. Cristo é o material exato, Cristo é a medida exata. É Ele que nós precisamos, irmãos. Pode vir quem quiser aqui, falar o que eles quiserem falar de revelação, mas a maior revelação que nós temos do Pai desde o Éden é Cristo. Paulo, ele entendeu tanto isso, que quando ele explica aos Colossenses, os Colossenses estavam ali sendo atacados pelos agnósticos, e eles estavam dizendo: olha, Cristo, ele pode ser a obra da criação, mas ele não é o Criador. E aí Paulo fala: ele não só é o Criador, como ele sustenta toda a criação. Sem ele, a terra derrete. Eu lembrei de Spurgeon nessa tarde, quando ele pregou aquela mensagem, como é que é? Um pregador na mão de um Deus irado. Um pecador, né? Um pecador na mão de um Deus irado. E ele dizia assim para aquele povo na Inglaterra, né?
Na Inglaterra dizia assim: olha, ai de vocês, se Cristo não tivesse misericórdia de vós, o chão onde tu pisas seria um chão de vidro, ele se partiria e a terra te engoliria. Nós só estamos de pé porque Cristo decidiu nos sustentar de pé. Nós só estamos aqui porque Ele ainda subsiste. Nele subsistem todas as coisas, porque se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui, não seríamos corpo, não seríamos igreja. É Cristo, irmãos, é Cristo. Ele é a matéria-prima correta, Ele é a medida correta para toda essa construção. Eu lembro o Billy Graham falando, quando ele falava para as multidões, e ninguém entende isso. A nossa religiosidade ficava falando como que um batista prega assim, ganha tanta multidão, nem é batizado com o Espírito Santo. E Billy Graham falava: na tua vida, no teu coração tem um vácuo, tem um vazio, que só tem a medida de uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. Pensa nisso, irmãos. Ele é o alvo, Ele é a... Nós vamos marcar as nações da terra. Daqui o Cleverson é generoso comigo demais. Ele me levou uma vez para Mauá, irmãos, e eu não prego nada. Eu cheguei lá, falei para os irmãos, e os irmãos falaram para voltar lá. Sabe por que eles pediram para voltar, irmãos? Porque tem alguma coisinha de Cristo em mim, mas não é pela mensagem. Eu vou falar um pouco sobre isso mais adiante, irmãos. Mas nós estamos dando muita ênfase para a mensagem e nós estamos menosprezando o estilo de vida. Irmãos, tem uma livraria ali atrás. A gente dá ênfase aos livros, mas se você comprar livros só para ser um crente arrogante que sabe mais do que o outro, não lê nada. Fala, Jesus! Não lê nada. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Deixa eu falar uma coisa para você, sendo generoso para você, entendendo todas essas coisas, entendendo que ele é o sacerdote, entendendo que ele é a matéria correta, ele é a medida correta. Por que passa ano, entra ano, sai conferência, é Mevan, é Lagoinha, é não sei na onde que está tendo a melhor conferência, a gente entra, sai, nada muda. Se não for assim, tem gente que me olhou e falou assim: como assim? Você não me conhece? Se não for assim, 6 pastores não teriam se suicidado esse ano. Se a igreja estivesse produzindo a mudança a partir de Cristo, esses irmãos teriam o prazer de exercer o sacerdócio. Entra ano, sai ano, entra conferência, sai conferência. Nós participamos, mas nada muda. Por que não muda, pastor? Porque nós ouvimos grandes coisas. Irmãos, e é complicado, tá? É complicado trazer 2 caras lá de Santa Catarina, hospedar. Ainda bem que tem uns irmãos generosos. Um doou essa hospedagem, o outro foi buscar no aeroporto, o outro fez uma comida na casa e assim por diante, porque é complicado. A gente traz. É como se diz Cláudio Duarte, é terceirizar o serviço, para que às vezes eles falem as mesmas coisas para ver se... Mas não adianta nós ouvirmos algo grande. Preste atenção, por favor. Não adianta nós ouvirmos algo grande. Não adianta nós ouvirmos algo glorioso, grandioso, se nós não pegarmos algo naquilo tudo que a gente ouve, uma verdade que seja, e decidir caminhar sobre ela, irmãos. Uma verdade, você não precisa lembrar de tudo. Se eu fizer aqui a pergunta de qual texto o Nilson usou na quinta para pregar, muita gente não vai saber. Se eu perguntar o que eu falei domingo passado, que você que estava aqui domingo porque não estava na quinta, talvez você já não vai mais lembrar. Não adianta, irmãos.
Eu sou pastor dessa congregação. Deus me deu esse privilégio. Eu estou falando isso porque eu quero ver pessoas semelhantes a Cristo aqui. Se você não pegar uma coisa que se quer e colocar como alvo, como meta na sua vida, e não caminhar sobre aquilo, as coisas não vão mudar. Você pode sentir o arrepio, você pode glorificar, você pode chorar, você pode vir na frente, se ajoelhar, você pode até cair no Espírito, se assim você faz, você pode ser batizado em línguas, mas se você não andar uma palavra, nada muda. As coisas não mudam se você não decidir mudar. Sabe o que nós precisamos fazer, irmãos? Nós precisamos sim de geração de precursores, como João Batista, como Ana, como que gerou Samuel, que ouviram uma só palavra e perseguiram aquela palavra, irmãos. Perseguiram aquela palavra, perseguiram a palavra. É uma palavra só que a gente precisa. E aí às vezes a nossa teologia, ela está sendo refutada. Por quê? Porque veio um cara lá de longe que só tem 12 anos de crente. Quem tem mais de 12 anos de crente, levanta a mão. Fica com medo não. Aquele cara que ministrou você só tem 12. E aí ele fala, olhando para minha cara, bagunçando comigo. Quando você estava estudando teologia, eu ainda estava fumando pedra. Só que Deus sabe que um louco de pedra talvez vai ser mais obediente do que um teólogo dentro da sala. Você entende, irmão? O que nós precisamos agora, preste atenção, irmãos, o evangelho do reino é loucura para aqueles que não creem, mas é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. É o poder de Deus, irmãos. Viu seu pai para uma tribo indígena no Amazonas, e de repente aquele cara é comido, devorado por canibais, e anos depois vai a mãe e o filho na mesma tribo para ser missionário no mesmo lugar, porque o evangelho é loucura. Para de querer colocar Deus na sua caixinha. Deus não cabe aí. O céu é o seu trono e a terra é estrado para os seus pés. Deus não é presbiteriano, Deus não é batista, Deus não é casa de oração, Deus não é nem 20. Deus é Deus e com Ele. Nós precisamos perseguir uma verdade. Nós precisamos perseguir uma verdade. Nós precisamos, vinde, pelo amor de Deus. Nós precisamos perseguir uma verdade. Nós precisamos perseguir uma verdade. Às vezes a gente deixa de perseguir porque a gente olha para os nossos erros. Eu trouxe água aqui. A gente olha para os nossos erros, irmãos. Mas se você levantar todo dia e olhar para o espelho e falar, nossa, tem algo de Cristo novo em mim. Se você olhar para aquilo que de Cristo está sendo gerado em você, você vai ter ânimo para perseguir a verdade. O problema é que a gente potencializa os erros e despreza a vida, despreza a característica de Cristo, porque essa é uma estratégia de Satanás para roubar a verdade que está em você. Cristo nunca chamou ninguém perfeito, aperfeiçoados. Paulo ele fala, entre todos que foram chamados eu sou o maior dos pecadores. Cara, Paulo era um cara top. Se Cristo está te chamando para perseguir uma verdade, não olha para trás. Sabe que tem muitas denominações fechando. Eu vou falar, eu esqueci da ética. Eu recebi essa palavra aqui. Sabe que tem muitas denominações fechando porque elas estão andando dentro de um formato quadrado, aonde Cristo já não cabe mais. Verdade.
E aí as nações estão sendo invadidas por meninos sem experiência, irmão. Eita! Quando na verdade os mais velhos deveriam instruir os mais novos. Paulo disse isso a Tito: sejam as mulheres mais maduras então, aquelas que instruem as mais velhas a seu bom proceder. O problema é que as mais velhas, elas estão olhando nada mais, nada menos para o seu umbigo. Envelhece e quer ser nova. Não entendeu o tempo passou, irmãos. Chega uma hora que as cãs é sinal de honra. Cã é cabelo branco. Entendeu, irmão? Quem está entendendo essa mensagem, pelo amor de Deus? E aí, irmãos, nós ouvimos grandes coisas, mas nós deixamos elas diluírem a nada dentro de nós. Irmão, você já prestou atenção no que você canta? Você já prestou atenção no que você canta? Paz, você cantou hoje: usa-me em qualquer lugar. Você cantou hoje: usa-me em qualquer lugar. Aí o pastor vai e fala: irmãos, a partir de hoje você está encarregado pelos banheiros. Derrama a sua glória em mim. E a glória pode ser derramada lá. Irmãos, tem um irmão que está viajando a Europa toda. Sabe como começou o ministério dele? Limpando banheiro. Aleluia! É aleluia mesmo. É você pegar a vassoura com amor, irmãos. Ah, não, mas sabe o que a gente faz? A gente ouve, irmãos. Eu vou falar. A gente ouve às vezes algumas coisas e a gente coloca, a gente adequa a nós. E não nós nos adequamos àquilo. Não, a gente agora não precisa fazer, a gente precisa ser. Na onde isso, macho? Na onde? Sabe o que Jesus falou? Jesus disse: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Cordeiro de Deus. Tem 58 eu sous no Evangelho de João. Eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. O que mais eu sou? Eu sou a videira, vem aí por diante. Mas chegou uma hora em João que ele falou assim: eu sou tudo isso, eu sei quem eu sou, mas porque o meu pai trabalha, eu também trabalho. Eu sou o último Adão. E o primeiro Adão, ele tinha duas funções, presta atenção. O primeiro Adão, ele tinha duas funções. Ele tinha que lavrar e guardar o Éden, mas no sábado ele tinha que adorar. Aleluia, Senhor! As duas coisas eram serviço. A única coisa que uma delas, irmãos, era algo que era feito ao Senhor. Todas as tardes ele fazia isso ao Senhor. O Dan falou no entardecer. Eu não li o texto que a Poliana me passou, mas no entardecer ele quer dizer que era a viração do dia. Ou seja, começava um dia e terminava o outro na mesma hora. Ele passava, ele virava, ele finalizava um dia, Fernando, e iniciava o outro diante do Senhor. Mas durante o dia ele lavrava e guardava o Éden. Irmãos, você quer ser? Aí a gente pega algo: ah, mas o pastor Luiz Hermínio falou, e a gente é cobertura nossa. Então a gente precisa só ser. O cara não faz nada. Sabe o que acontece? Ele está sendo formado à imagem de um cordeiro mutilado. Vou repetir, que isso aqui é dinamite. Ele está sendo formado à imagem de um cordeiro mutilado, e não de um cordeiro santo. Porque o cordeiro santo, ele trabalha e ele é. Ele sabe quem ele é, e por isso ele trabalha. Irmãos, eu vou pregar, fica tranquilo. Nem sua cara de som vai me espantar hoje. Preste atenção, meu irmão. Aí a gente entra em ambientes para cantar coisas que a gente não faz o cálculo. Você já viu aquela música, para contextualizar o que a gente está falando? Santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Aí a gente canta, a gente chora, aí a gente dá aquelas, aquele cheio, dá um arrepiozinho, irmãos. Aí a gente vai para casa e vai ver os gols do Botafogo em cima do Vasco. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não tem disposição
para perseguir aquilo que nós proclamamos. Se eu proclamo que eu quero ser santo como Jesus, eu tenho que entender o que é a santidade de Jesus. Se eu proclamo que eu quero ser puro, eu preciso ver como Ele é puro. Se eu proclamo que eu quero ser simples, eu tenho que ver como que funciona a simplicidade de Jesus. E se eu não conseguir fazer as três coisas juntas, eu preciso escolher uma para dar um start. Ninguém fala amém, gente. Mas nós cantamos e não vivemos. Quer ver uma famosinha que todo mundo canta? Irmãos, eu gostei demais do Júnior Massa. Irmãos, a gente canta aquela lá. Jesus, não é Jesus não. Eu quero te conhecer, né? Eu quero conhecer Jesus. Todo mundo sabe. Só os crentes. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais. A gente não canta? Ele não canta? A gente quer conhecer. Mas a gente não sabe nem quantos eu sou. Não sabe nem quem Ele é. É exortação, irmãos. É encorajamento. A gente precisa ir para casa e querer saber quem Ele é. Querer conhecê-lo. Você entendeu isso, irmãos? Deixa eu falar para você uma coisa. Aquele ponto que eu falei que ia falar e vou falar. A gente agora, irmãos, nós estamos impressionados quando o pastor fala palavras bonitinhas ou frases de impacto. A gente se impressiona com a eloquência, mas a gente despreza a vida. A gente replica as frases. Irmãos, eu não estou criticando. Eu trabalho com comunicação. Eu posto a maioria das coisas da Vinde. Tem mais gente que posta, mas eu também posto. Aí, irmãos, a gente quer ouvir isso. A gente quer ouvir a última revelação. Porque se alguém lê o Salmo 23, para nós não é suficiente. Deixa eu falar para você uma coisa. Meu Deus. Deixa eu falar para você uma coisa. Isso aqui é uma carta de amor enviada a filhos. Isso aqui é uma carta de amor enviada. Cartinha de amor da sua namorada. Você lembra? E sentia a borboleta no estômago. Quando você lê o Salmo 23, isso tem que trazer borboleta ao seu estômago. Isso aqui tem que ativar o teu espírito. Porque essa é uma carta de amor. Essa é uma carta de amor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso para mim. Como é que o Senhor fez isso para mim? O Senhor estava pensando em mim. Aleluia! Como eu te amo. Quando você vai receber gente, pastor, na tua casa, todo mundo gosta de receber pastor e coloca até os pratos que está guardado 1000 anos. Aquele com a fitinha de ouro, que não pode nem pôr no micro-ondas. Aí você coloca todas aquelas coisas. Mas quando você vai ler as escrituras, você acorda. Amém. Isso é um banquete, irmãos. Isso é um banquete. Eu coloco a casa de oração hop lá. Eu ponho aquele negão com o cabelão assim, ó. E ele fala: Holy Spirit. Ah, irmãos, quando ele dá o primeiro Holy Spirit, eu falo: ah, seu cheirosão. Eu armei um cantinho pra você aqui hoje, ó. Vem comigo aqui, vamos. Me conduza às verdades que o Senhor deixou para mim. Arruma um lugar, irmãos. Eu não sou um cara perfeito, não, irmãos. Eu não sou, eu tenho muitas falhas. Mas eu só entendi algumas coisas que eu pratico. E outras eu estou buscando entendimento ainda, você entende? Mas aquelas que eu entendo eu preciso compartilhar. Cadê o Cledson? Porque você só vai multiplicar aquilo que você compartilha. E conforme você vai compartilhando, Deus vai confiando mais a você. Você compartilha o pouco que você tem, e Ele agora te dá uma medida mais ajustada, mais sacudida, mais transbordante. E quando você vê, você está compartilhando em lugares que você não imaginava. Por favor, irmãos,
Não adianta nada você entrar aqui, ouvir todas essas coisas, 4 dias pauleira, você voltar para a tua casa e ainda querer ouvir Luciano Subirá, Luiz Hermínio, se você não viver aquilo que você ouviu aqui. Você tem que viver aquilo que você ouviu aqui primeiro. Coloca isso em prática, deixa isso descer para o teu coração, deixa isso se tornar uma gana para você, irmãos. Eu quero isso, Senhor. Eu quero isso, Senhor. Eu quero isso. Nosso problema é que a gente despreza os de casa. A gente despreza os de casa, irmãos. A gente tem uma tolerância. O nosso nível de tolerância é maior para os de fora. Quando é os da casa, a nossa tolerância é mínima. Irmãos, tem gente que vai à igreja, vai só para cumprir tabela. Quando começa a pregação, sai do culto. Aqui não, mas tem gente que faz isso. Não, porque é o pastor que vai pregar de novo, né? Cadê a Jojo? A Jojo está lá atrás. Minha ajudadora. Dá uma força legal para mim. Teve um dia que a gente mandou um WhatsApp. Vai ter alguma coisa especial no culto hoje? Aí algum sujeito colocou lá. Vai, o Batman, o Super-Homem vai estar lá no culto hoje. Vai ser totalmente especial. A gente fica querendo buscar coisinhas, irmãos. Vem alguém de fora, a gente pula. Vem alguém da casa, a gente fala, vai acabar não. Larga a mão de ser mané, gente. Pelo amor de Deus. Nós precisamos avançar. A estatura plena de Cristo. Sabe o que Cristo fazia? Ele falava, deixai vir as minhas criancinhas. Estas é o reino dos céus. Ele sentava com as crianças para ouvi-las. Mas quando via um fariseu, ele falava, para vocês eu só falo em parábolas. Eu vou falar para aqueles pescadores a revelação plena. Precisamos ser como Cristo, cara. Está chegando o dia, eu sei que está. Aleluia, meu Deus. Eu sei que está. Que a igreja não vai mais ficar procurando o pastor para trazer uma palavra, para fazer uma coisa. A gente vai sentar, vai ouvir outras pessoas e a gente vai vibrar da mesma forma, como se fosse o pastor. Ai, irmãos, eu vou pular tudo aqui. O Pai quer que nós sejamos semelhantes a Cristo, irmãos. Romanos 8:29 diz assim: porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe o que Paulo estava ensinando? A primeira carta apostólica, a primeira carta doutrinária. Ele estava dizendo assim, olha, houve um homem lá atrás, preste atenção, houve um homem lá atrás, estou encerrando, houve um homem lá atrás que ele errou, ele tinha a semelhança, mas ele pecou, e ele perdeu boa parte dela. Adão não perdeu toda a semelhança, ele perdeu uma boa parte dela, mas chegou um outro homem. É interessante que ele falou um outro homem. Esse homem é Cristo, e ele tem ele é a imagem. Colossenses capítulo 1, na judaica diz assim: ele é a imagem visível do Deus invisível. A plenitude, a preeminência entre a criação, o primogênito entre todos. Cristo, cabeça, irmãos. E aí Paulo diz: vocês foram predestinados. Sabe o que ele está falando? Existe predestinação sim, irmão, só não existe do jeito que vocês aprenderam. Ele diz: olha, vocês nasceram com um alvo, ser igual a Cristo. Vocês foram predestinados para parecer com Cristo. Irmãos, o Dan falou ontem, preste atenção, o Dan falou ontem aqui, que quando a criação olhava para Adão,
ela não enxergava Adão como nós entendemos que ele era, aquele homem peladinho no Éden, dando voltinha, fazendo as coisas. Não. A criação olhava para Adão e via em Adão o próprio Deus, o próprio Eterno, porque elas se sujeitavam a ele. Agora você sabe por quê que Adão era daquela forma? Porque ele tinha a imagem e a semelhança do próprio Deus. E Deus não criou a terra, irmãos, porque ele não tinha o que fazer, ou ele não colocou o homem aqui porque ele não tinha o que fazer. O anseio ou o desejo de Deus, se você quiser colocar assim, era que na terra pudesse haver uma extensão do seu reino celestial sobre a terra. É por isso que quando ele criou o homem, ele disse: eu vou fazer você parecido comigo. E não tem nada a ver com aquelas imagens, aquelas mensagens que você ouve na televisão eu ia falar lugar aqui, os nomes dos pregadores. Aqui o cara falou: aí o Espírito Santo que pairava sobre as águas, Deus olhou sobre as águas, viu o reflexo dele e falou: criamos o homem. Nossa, não tem nada a ver com isso. Isso é heresia. Ser criado a imagem e a semelhança, que na verdade ali a palavra tissalém, é ser criado com a mesma expressão moral e espiritual de quem Deus é. Não tem a ver com a estatura física ou com o estereotipo. Ou seja, eu vou criar vocês como eu sou. Para quê? Para que vocês exerçam o governo aqui da mesma forma que eu exerço lá. Pega essa, pelo amor de Deus. Agora, como é que Adão se parecia cada vez mais com Deus, Igor? Através dos encontros que eles tinham. Quando Deus vinha, fazer igual, ficar todo o pacto nacional. Quando Deus vinha, ele vinha, vai lá, tia, graças a Deus. Quando Deus vinha, ele vinha com a comitiva toda. Preste atenção em mim. E aí a cada encontro que ele tinha com Adão, ele tirava. E aí quando Adão ia exercer o sacerdócio, a baleia via e falava: a semelhança ia intensificando. Se Adão não pecasse, Alessandro, nós seríamos uma geração de, talvez a gente poderia chamar assim, de pequenos deuses e não de pequenos cristos. Eu vou explicar o porquê. Adão pecou, perdeu a semelhança, mas Deus tinha um plano perfeito, não tem? Amém. Deus só tem o plano A, amém? Amém? Deus só tem o plano A. Amém. É por isso que o cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. A serpente falou: agora acabou tudo. Ele falou: não, o cordeiro já foi imolado. Aí vem Cristo, preste atenção, vem Cristo, a imagem exata do Deus invisível. Aleluia! Aleluia! Glória! Ele vem, lá em Hebreus 10 ele fala: eu abri um caminho para que todas as vezes que vocês estejam comigo, agora eu vou tirar da minha semelhança, eu vou colocar em vocês, eu vou tirar de mim, eu vou imprimir em vocês. Vem pelo caminho que eu abri, eu vou tirar de mim, eu vou pôr em você, eu vou tirar de mim, eu vou pôr em você, eu vou tirar e vou pôr em você. É como se Jesus tivesse falado assim, através das mãos de Paulo: o que eu fiz no Éden não falhou. O primeiro Adão falhou, mas o último Adão perpetuou o plano que já era lá. É por isso que quando Jesus chegou, irmãos, fica comigo, eu estou encerrando. Quando Jesus chegou e aqueles que o seguiam perguntaram para ele: Senhor, ensina-nos a orar ao Pai, como os discípulos de João Batista oram. E ele falou: claro que eu ensino. Eu vou mostrar para vocês o plano que estava no jardim. Orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, que o seu nome seja mantido santo, santificado seja o teu nome. Venha a quem? Venha a quem? A nós. Aquilo que Adão perdeu, vocês ganharam. Venha a nós. O teu reino, e seja feita a tua vontade na onde? Aqui na terra,
como é no céu. É como se em Cristo, agora Jesus fala: olha, o Adão falhou, mas eu cheguei para restaurar comigo todas as coisas. E agora todas as vezes que você se encontrar comigo, eu vou colocar a semelhança. Você vai ter o governo, você vai ser a minha imagem, você vai ser o meu reflexo. E quando você refletir quem eu sou, você exerce governo. Quando você reflete quem eu sou, você exerce governo. Pelo amor de Deus, irmãos, qual é a chave então? Sabe quando você erra menos? Quando você se encontra com Ele. Porque quando você se encontra com Ele, você recebe de quem Ele é, e aquilo que você é vai ficando para trás. Quando você se encontra com Ele, você recebe de quem Ele é, e aquilo que você é fica para trás. Aleluia. Obrigado, meu Deus. E aí, o plano perfeito de Deus vai se desencadeando. O propósito eterno. Uma geração de muitos filhos, todos parecidos com o primogênito. E aí, nós podemos fazer coisas maiores do que Ele fez. E aí, nós podemos ser sacerdotes de acordo com Cristo. Deixa eu dizer para você, para finalizar aqui, vou ler para você uma coisa. Pulei um monte de coisa. Paulo escreve em 2 Coríntios 6,18 dizendo: mas todos nós com o rosto descoberto. Ele estava falando de Moisés. Moisés, quando descia para ministrar com o povo, descia com o véu, porque só com o véu o povo podia olhar para ele. Aí ele fala de um Cristo que veio, e nós agora como povo com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem do irmão mais velho. Como é que você está hoje, irmãos? Eu estou mais parecido com Cristo. E amanhã, rapaz, todos nós com o rosto descoberto somos transformados como um reflexo de acordo com a imagem do irmão mais velho. Até que preste atenção, pulei aqui, eu vou pregar lá em Mauá. Isso, lá em Mauá eu prego desse jeito. Tá bom? Pode ir lá pregar, pode, né? Tudo pode pregar lá? Aí em Colossenses, Paulo diz assim: se na verdade, presta atenção, para finalizar, se na verdade permanecerdes fundados ou fundamentados e firmes nessa fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi propagado a toda criatura que há debaixo do céu, e o qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo. Paulo falou: cara, eu só não pareço com Ele, como a obra que Ele iniciou está sendo completada em mim, na carne. Eu assumi. Ele disse: você vai sofrer pelo meu nome. E Paulo disse: sim e amém. Fui, partiu, hashtag. E aí veja só, irmãos, cumpro agora na minha carne o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, do qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que a mim foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Adonai. O mistério que estava oculto desde os séculos. Moisés não sabia. Moisés não sabia. Moisés não sabia. O mistério que estava oculto desde os séculos, em todas as gerações. Cara, Jesus é lindo. E que agora foi manifesto aos seus santos. Sabe qual santos?
aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as suas riquezas da glória, a glória deste mistério que foi revelado aos gentios. Aleluia. Tipo assim, ó, o povo da aliança não sabe disso não. Não fala para ninguém, não fala em Jerusalém. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios. E este mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. De pé, de pé. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Deus está procurando homens que vão aceitar o desafio de se tornar semelhantes a Cristo. Homens que não vão cantar somente para sentir o arrepiozinho, mas quando cantar, vão querer saber, opa, qual era a pureza do meu mestre. Eu vou para casa, debruçar nas escrituras. Homens, Marcelo, que não vão ler apenas a metade do versículo, como diz o senhor Kennedy Reagan, mas que vão ler todo o versículo. Homens que vão aprender com ele, que é manso e humilde de coração, mas que não vão parar por aí, que vão olhar depois da vírgula, e lá vai estar encontrando, e encontrarão paz para as vossas almas. Homens que vão olhar para as escrituras, procurando o verbo vivo de Deus, a verdade absoluta. Não uma doutrina que fizeram você assinar quando você se tornou membro, pelo amor de Deus. A verdade absoluta, Cristo em nós, a esperança da glória. Eu não quero chamar muita gente aqui. Eu segui o fluxo da conferência hoje. Eu não quero chamar muita gente aqui, mas eu quero chamar um tipo de gente. Seguir a Jesus nunca foi fácil. Nunca foi simples. Seguir a Jesus nunca foi simples. Nunca foi fácil. Seguir a Jesus pode lhe custar muito, ou na verdade pode lhe custar tudo. Pode lhe custar a tua vida, pode lhe custar as suas aspirações pessoais. Eu queria estar no Canadá, e eu parei em Guarapari, e para mim Guarapari é o melhor lugar do mundo. Porque quando você está no lugar certo, pela razão certa, esse lugar é pleno para você, meu irmão. Eu quero orar por pessoas, que não são muitas, por favor, não agite a sua alma, que querem aceitar o desafio de, a partir de hoje, não olhar a Bíblia e lê-la como um desencargo de consciência, mas buscar Cristo aqui, e a partir de quem Ele é, você colocar Ele na sua frente e dizer: o que eu ainda não pareço com Ele, o que ainda não cabe em mim, opa, esse meu olhar ainda está muito parecido comigo mesmo, não é parecido com Cristo. E aí todos os dias verificar Cristo, até se tornar mais e mais semelhante a Ele. Se tem alguém que quer entender esse desafio,
de seguir ao Mestre até se tornar semelhante a Ele, sai do teu lugar, vem aqui na frente.